ao Senhor. Amém. Essa mesma alegria, esse mesmo espírito, vamos também deixar o Senhor fluir do nosso interior, por meio da palavra, daquilo que Ele tem para falar para nós. Sabe, tudo o que temos ouvido, né? Desde o aperfeiçoamento até hoje, é porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Ele tem um objetivo para nós, qual nós precisamos compreender. Sabe, foi falado acerca de tantas coisas. Falamos acerca da criação do homem, do propósito eterno de Deus, de governar toda a terra. E, de fato, precisamos tomar posse de tudo isso que o Senhor está nos dando, nos colocando na posição correta, a qual o Senhor quer nos usar. O Senhor tem nos falado esse dia acerca de nos humilharmos perante a poderosa mão de Deus, acerca de nos alimentarmos da sua palavra, sabe, para que o Senhor, dia após dia, possa ir nos salvando, possa ir nos libertando, nos curando. Uma palavra que o Gabriel leu de manhã, essa palavra ela é bem propícia. Tiago 1:21, que fala: acolhei ou recebei, né? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Sabe, por que acolher essa palavra? Porque ela é poderosa, irmãos. Precisamos crer, exercitar o nosso crer, para perceber que essa palavra, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Para que o Senhor, dia após dia, venha nos transformando de glória em glória. Sabe, hoje à tarde nós vimos, né, que na cidade ela tem a glória de Deus. E hoje Ele está nos transformando de glória em glória. E tudo isso que o Senhor tem nos falado, e está nos falando, e vai continuar falando, irmãos, é para nos conduzir a um viver de intimidade e comunhão com o Pai. Para conhecer de fato o nosso Pai e todas as suas características e o desejo do seu coração. Quanto mais íntimos nos tornamos de Deus, irmãos, mais usados por Ele vamos ser. Quanto mais íntimo nós somos de Deus, irmãos, mais nós vamos falar sim e amém à sua palavra. Assim como Isaías, obrigado, irmão. Eis-me aqui. Toda vez que o Senhor falar, irmãos, não vai haver empecilho. Sabe, nós só vamos ter uma atitude: Senhor, estou aqui. Me usa, sou o teu vaso. Faça de mim o que o Senhor quiser. Se precisar quebrar, Senhor, quebra e refaz um vaso novo. Um vaso o qual o Senhor pode usar, o qual o Senhor tem liberdade para usar. Sabe, jovens, tudo o que o Senhor está nos falando, Ele quer nos trazer para um ambiente onde Ele pode contar comigo e com você. Precisamos apenas nos colocar diante do Senhor e deixar o Senhor fazer o que Ele quiser. Sabe, nós cantamos um louvor, aquilo vibrou dentro de mim. Sabe, parecia que o mundo ia desabar. Nada estava favorável.
O vento é contra, é a casa, né? E chove, e transborda os rios, e vem o vento. Irmãos, mas se nós estivermos sobre a rocha, não vai nos abalar. Sabe, tem uma frase no louvor do Fernandinho que a gente cantou, que aquilo ali borbulhou dentro de mim. E que precisa ser, assim, algo em nós. Termos uma convicção. Quando Paulo falou essa frase, irmãos, falou, eu sei em quem tenho crido. Precisamos ter essa convicção em nossa vida. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Precisamos ter essa convicção, irmãos, de saber em quem temos crido. Sabe, irmão, no dia que nós ganharmos essa convicção, a paz, irmãos, Deus os abençoe. No dia que nós ganharmos essa convicção, irmãos, muitas coisas não vão significar mais nada para nós. Porque nós sabemos em quem temos crido. Sabe, irmãos? Então, esses dias observando, sabe, o viver do Senhor aqui nessa terra. Ele, como filho de Deus, ele tinha uma comissão a qual o Pai o entregou. E dentro dessa comissão, a qual ele recebeu do Pai, em nenhum momento ele recuou. Embora sofrendo o que sofreu, ele não recuou. Porque ele conhecia a vontade do Pai. Ele sabia quem era o Pai. E toda a autoridade foi dada a ele. Sabe, jovens, às vezes na nossa vida, nós precisamos tomar algumas decisões por amor ao Senhor. Precisamos tomar algumas decisões sérias por amor ao Senhor. E se nós quisermos nos tornar íntimos de Deus, irmãos, é necessário gastarmos tempo na presença de Deus. A nossa intimidade com Deus, ela não está baseada em virmos de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, sabe, irmãos, em um retiro. A nossa intimidade com Deus, ela precisa ser diária, dia após dia. De intimidade e comunhão com Deus, ela não está baseada em vivermos de retiro em retiro. Ela precisa ser um viver diário. Sabe, assim como o Senhor, ele tinha um viver diário com o Pai, de o buscar em oração para conhecer a sua vontade. Assim também precisa ser o nosso coração, de estarmos diante de Deus, dia após dia, em oração. Sabe, irmãos? E é algo que menos fazemos, é orar. E é o que mais precisamos, é orar. A força do crente não está no que ele sabe fazer, no que ele tem, está enquanto o que Deus é para ele. Está enquanto o que tanto de comunhão você tem com Deus por meio da oração. E o Senhor é esse modelo para nós. Mateus, que os irmãos possam abrir, por favor, quem tiver Bíblia, né? Mateus 14. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Mateus 14, 23. Vamos ver o 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte.
a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Sabe, irmãos, o Senhor, ele tinha esse viver de estar a sós com o Pai em oração, para que fosse tornado conhecido para ele todo o desejo do coração do seu Pai. É tanto que ele fala: o que eu falo não vem de mim. As palavras que eu falo não são minhas, mas do Pai que me enviou. E o Senhor, na sua muita misericórdia, Ele nos orienta a termos esse viver de comunhão, a sós com o Pai, para compreendermos o que Ele quer para nós. Sabe, irmãos, às vezes nós criticamos muitas coisas, não entendemos muitas coisas. Sabe por quê? Porque nos falta essa comunhão com o Pai, nos falta essa intimidade com o Pai. Quando há essa intimidade com o Pai, olha, o coração dele se abre para nós e nós passamos a compreender. No coração de Deus há um desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, se esse é um desejo que arde no coração de Deus, precisa arder também no meu. Porque eu sou filho, e o filho, ele toma posse de tudo que o pai é. Mas por falta, às vezes, irmãos, dessa comunhão, desse viver, irmão, nós não entendemos. E passamos até falar, trazer argumentos. Nos falta uma intimidade com Deus. Sabe? O quanto mais Deus falar para cada um de nós, irmãos, mas menos nós vamos retrucar o que Deus tem para nós. Sabe, que possamos ser que nem o Senhor, assim como Ele nos orienta. Olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não é assim? Mateus 6,6, que ele fala: entra no teu quarto, ora ao Pai em secreto, e em secreto Ele te ouvirá. Sabe, irmãos, Deus quer nos ouvir, mas pelo menos precisamos ter uma disposição em falar com Deus. Chegar para o Senhor: Pai, fala comigo. Sabe, às vezes nós falamos e não ouvimos. E o fato de nós não ouvirmos, só falar, também não entendemos. Então há uma necessidade de falarmos, mas também de ouvir o Senhor, para conhecermos o nosso Senhor de fato, como Ele é. Assim como a amada, lá em Cântico dos Cânticos, ela sabe distinguir ela sabe parte por parte do seu amado, ela distingue ele perfeitamente. O meu amado, irmãos, é impressionante a intimidade dela com o amado. Sabe, ela consegue ver qualificações no amado e que não há em nenhum outro. O meu amado é rosado. Sabe, irmãos, precisamos ter essa intimidade com Deus para que possamos conhecer esse nosso Senhor perfeitamente. Para que, quando vierem pedir, né, é Pedro que fala, né?
Como é que é o versículo que ele fala? Quando vier pedir acerca da... Como? Pedir razão acerca da nossa esperança. Irmãos, nós não vamos emudecer. Porque um dia vão pedir razão acerca da nossa esperança, acerca daquilo que temos crido. E o que vamos falar? Aquele momento ali em Mateus 16, quando o Senhor estava com os discípulos, e ele os chamou e fez uma pergunta para eles: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem que é. Uns dizem que é João Batista. Não é assim? Outros dizem que é algum dos profetas. Outros dizem, como é que é Elias, né? Elias. Mas aí o Senhor muda a pergunta. Essa é a opinião do povo. Sabe? Mas aí o Senhor agora dirige a pergunta para eles. Mas vós, sabe, irmãos? Mas vós, quem diz que eu sou? Eu acho que houve um silêncio naquele momento ali, né? Mas vós, quem diz que eu sou? Graças a Deus, porque o Senhor nos revela. E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, então, o primeiro aspecto da nossa vida relacionado a um viver de intimidade com Deus é gastarmos tempo na presença de Deus. Assim como foi falado pela manhã, nos alimentando da palavra, tomando a palavra como nosso alimento para a nossa salvação. Por quê? A palavra, ela é espírito e vida. A palavra, ela nos traz luz. A palavra, ela nos traz verdades. Ela nos traz encorajamento. Ela nos traz tudo o que precisamos. Sabe, irmão? Você quer se conhecer? Vai na palavra. Você quer saber quem você é? Vai na palavra, irmãos. Esse aqui é o nosso manual para saber quem nós somos. E aqui contém a vida. E é por meio da palavra que obtemos essa vida, que desfrutamos dessa vida. Sabe, há um jovem na Bíblia que ele tinha um viver com Deus interessante. E ele tinha uma vida disciplinada em relação a Deus. Nesses dias em que vivemos, há muitas desculpas. Pô, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Olha, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho isso para fazer. Eu tenho aquilo para fazer. Eu tenho que estudar. Eu tenho aquilo outro. E Deus vai ficando sempre em segundo plano. Quando eu tiver tempo, eu vou ler a Bíblia. Quando eu tiver tempo, eu vou ouvir um louvor. Quando eu tiver tempo, eu vou me alimentar da palavra. Sabe, irmãos, isso não é só para vocês não, também para mim. É sempre assim, quando eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo. Mas o tempo, quem faz? Somos nós, e ele é opcional. Para aquilo que é mais importante, nós dedicamos o nosso tempo. Se o Senhor é mais importante, nosso tempo é dedicado para o Senhor, para estarmos na presença do Senhor. Irmãos, não tem nada melhor do que estarmos na comunhão, desfrutando do Senhor. Desfrutando da comunhão do Senhor.
Sabe, às vezes nós temos que tomar umas decisões na nossa vida séria, por causa do propósito de Deus. Daniel, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Deixa eu achar Daniel aqui, que ele sumiu da minha Bíblia. Daniel, capítulo 1. Jesus é o Senhor. Sabe, irmãos, precisamos, de fato, tomar algumas decisões na nossa vida. Sabe por quê? Eu assim, me chama muita atenção a história de Daniel, porque ele foi levado, né, para o cativeiro, né, Babilônia. Ele está em Babilônia. E o interessante que a primeira coisa ao chegar na Babilônia, que é uma figura do mundo, o rei mandou fazer algo ali interessante. Vamos ler aqui. Daniel capítulo 1. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o versículo 6. Fala assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Qual que era o nome deles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A primeira coisa, quando eles entram na Babilônia, que o rei manda fazer, versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Sabe, a primeira coisa que o mundo quer fazer conosco, sabe o que é, jovens? É trocar a nossa identidade. A primeira coisa que o inimigo quer trabalhar em nós é trocar a nossa identidade. É quem somos nós. Vamos continuar aqui. A saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, de Abednego. Irmãos, interessante. Ainda que eles tenham sofrido essa mudança de nome devido ao ambiente, Daniel tomou uma posição relacionada à vida dele. Sabe? Olha, pode tentarem mudar o teu nome, tentarem fazer tudo em você, mas não deixem mudar o teu caráter. Deixa Deus forjar o caráter dele em você. Sabe, jovens, o mundo aí fora, ele quer trocar nossa identidade. As coisas aí fora quer trocar nossa identidade, para nos tornarmos mais parecidos com o mundo do que parecidos com Deus. E para mudar esse quadro, é preciso tomarmos uma decisão em nossa vida. Assim como foi falado em um retiro de carnaval, aquela palavra de Atos 13: separai-me agora, Paulo e Barnabé, de uma vez por todas e para sempre. Sabe, às vezes nós precisamos tomar umas decisões diante de Deus, irmãos, nesse patamar. Senhor, é agora, de uma vez por todas e para sempre. Eu te entrego a minha vida, Senhor. Vamos ler aqui.
resolveu Daniel firmemente não... Daniel, capítulo 1, versículo 8. Os jovens, lê para mim, por favor. Daniel 1, 8. Vamos ler de novo com mais vontade. O que Daniel resolveu? Interessante, né? Daniel poderia falar, não, vou sentar aqui. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer, porque tudo depende de Deus. Tudo depende do Espírito. Olha, realmente, irmãos, tudo depende de Deus. E tudo depende do Espírito. Porque nada é pela nossa força, mas sim pelo Espírito de Deus. Mas tem situações na nossa vida que é nós que determinamos. É nós quem vamos falar sim ou não. Sabe, o resultado de Daniel decidir firmemente não contaminar-se é o versículo 9. Deus gostou da atitude de Daniel. Olha o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Sabe, jovem, no dia que você tomar uma atitude no seu coração, que eu creio que isso já está acontecendo, de não contaminar-se com as finas iguarias do rei, o Senhor há de conceder misericórdia. Na sua e na minha vida. Mas tudo, irmãos, parte de uma disposição do nosso coração. Para o Senhor nos transformar, precisamos permitir. Tudo depende dele, irmãos, mas tem coisas que dependem também de nós permitirmos ou não. Tudo é dele, nele, por ele, para ele. Tudo é dele, irmãos. Nossa vida é dele, tudo é dele. E ele começou, ele vai completar. Mas o Senhor está nos aperfeiçoando, irmãos, enquanto estamos aqui, para desfrutarmos do que realmente ele preparou para nós, que não é aqui. Mas nós vamos desfrutar ou vamos sofrer uma disciplina. Sabe, porque a gente pensa, não, com Deus, né, tá tudo certo, Ele entende tudo. Realmente, irmãos, Deus entende tudo. Mas Deus também, Ele tem uns meios de trabalhar na nossa vida, de nos corrigir, de nos aperfeiçoar. O Senhor, Ele teve um viver, Hebreus, não fecha Daniel, depois nós vamos voltar para Daniel. Hebreus 5. Jesus é o Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 5. Versículo 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sabe, a nossa vida com Deus, irmãos, não é só flores. As circunstâncias é para nos aperfeiçoar. As situações é para o trabalhar de Deus em nós.
Sabe, irmãos? Então, assim como Daniel, independente do que venha nos esperar mais à frente, vamos decidir em nosso coração, Senhor, a partir de hoje, Senhor, a partir desse momento, Senhor, ainda que não seja tal realidade em mim, Senhor, eu disponho o meu coração a não contaminar-se com as coisas dessa vida. Sabe? Quem aqui já pescou? No mar? Hã? Você já pescou no mar? Vou fazer uma pergunta. Você foi lá no mar, tu pegou um peixe, certo? O mar é salgado? Hã? O mar é salgado, correto? Mas quando tu pega o peixe, que você tira ele do mar, e você vai fazer o peixe para a sua alimentação, a contaminação do mar é o sal. Quando você pega esse peixe, para você preparar ele para o seu alimento, esse peixe está salgado? Não. Hã? Ele está salgado? Mas ele poderia estar salgado, ele vive no ambiente salgado. Não é verdade? Não é? Praticamente ele vive dentro do sal. E como é que não está salgado? Ela vai virar bacalhau, né? Sabe, irmãos? O mar é uma figura do mundo. É uma aplicação, irmão. Presta atenção. Nós é como se fôssemos esse peixe. Embora vivendo no mundo, não nos contaminamos do que ele tem. Assim como Daniel, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Sabe, irmãos? Independente de onde nós estivermos, o ambiente não pode nos transformar. Nós que transformamos o ambiente. Amém, irmãos? João, ele falou algo muito interessante em Apocalipse. Quando ele falou que estava exilado na ilha de Pátimos, ele não estava lá porque ele foi passear. Ele fala, ele estava naquele lugar por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde quer que estejamos, irmãos, seja por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. Sabe, Daniel estava na Babilônia para dar testemunho do Senhor, do que Deus era na vida dele. E a Babilônia não entrou nele. Hoje nós temos uma Babilônia aí na televisão. E que entra na vida de muita gente. Sabe, irmãos? É um espírito que vem do mundo. E esse espírito que vem do mundo, ele nos tira das coisas que é de Deus. Nos afasta de Deus. Sabe, Daniel tomou essa decisão na vida dele, não contaminar-se. Deus concedeu misericórdia. E o resultado, irmãos, depois, olha que Daniel e os seus amigos tinham que se dobrar diante daquela imagem. Por que Daniel teve força suficiente para dizer não? Quem pode responder para mim? Quem pode responder para mim? Jovens. Por que Daniel teve força suficiente para dizer não para o rei? Quando ele determinou que quem não se dobrasse diante daquela imagem iria para a fornalha. E Daniel falou, seus amigos falaram não. Por quê? Por causa do viver. Exatamente. O não contaminar-se, irmãos, nos dá força para enfrentar qualquer situação. Sabe por quê? Porque Deus é conosco. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Seja fornalha,
seja a cova dos leões, o Senhor está conosco. Mas precisamos de um viver puro, santo e agradável diante do Senhor. Aqui mesmo, Daniel, né? Vamos voltar lá para Daniel. Sabe, viver, Daniel, ele tinha esse viver disciplinado. Ele não permitiu se contaminar. E Daniel, mas ele tinha um viver de oração e um coração voltado para o propósito eterno de Deus. Daniel 6. Seis, 10. Vamos ler junto, irmãos. Amém? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Você vê que não era algo esporádico, era um costume, era um viver, era uma prática. Interessante que ele orava voltado para Jerusalém. E o que significa Jerusalém? Jerusalém significa o propósito eterno de Deus. Sabe, viver no mundo, jovens, olha só, vivemos no mundo, mas não permitirmos não se contaminar com o mundo. Não nos dobrar diante do que o mundo está nos oferecendo. E manter o nosso coração voltado para o propósito eterno de Deus. Então, essas coisas precisam governar a nossa vida. Sabe, nosso trabalho, nosso viver na escola, tudo isso, jovens. Tudo isso que eu estou falando aqui é para que haja em nós um sentimento de estarmos aos pés do Senhor. Senhor, eu não tenho tal condição, mas me dá. Senhor, eu ainda sou falho, cheio de situações, cheio de problemas. Dispõe o coração, que Deus vai conceder misericórdia. Sabe, Paulo fala lá em Coríntios, né? Vivendo no mundo, mas como se dele não utilizássemos. 1 Coríntios 7:31, ele fala isso. Vivemos no mundo, mas como se dele não utilizássemos. O Senhor falou, olha, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós estamos aqui nessa terra, irmãos, com um propósito, o qual Deus nos colocou. Agora, vamos entender. Quantas vezes você perguntou, qual o propósito de eu estar aqui, nessa terra? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Precisamos entender, jovens. E nos colocar nas mãos do Senhor, para o Senhor nos usar. Para o Senhor falar conosco. Porque o Senhor propôs algo para nós. E sabe quando a nossa vida, de fato, ela passa a ter sentido, irmãos? É quando nós vermos o Senhor. Enquanto nós não vermos o Senhor, não tem sentido. Reunir não tem graça. Enquanto tu vê o Senhor, reunião não tem graça. Louvor não tem graça. Os irmãos é tudo sem graça. Entendeu? É verdade. O que era para ser uma alegria, rapaz, é um negócio. Sabe aquele irmão assim? Sabe aquele irmão? Tu tá cheio da vida, tu tá cheio do desfrute, cheio de alegria. Você vai falar com ele. É, né? Não tem nada, rapaz. É a mesma coisa que jogar um balde de água fria em você. É verdade, irmãos. Enquanto não vermos o Senhor, retiro. Esse negócio de retiro, rapaz. Eu vou lá porque tem um pessoalzinho lá que eu gosto, entendeu? Aí eu vou lá, mas negócio chato, cara.
troço chato, dormir naquela cama, tu dorme em cima da ripa, a ripa sai nas costas quando tu levanta de manhã. Não é? Negócio chato, né? Sabe, irmãos? É porque ainda não vimos. Porque no dia que vermos, irmãos, rapaz, a ripa vai se tornar um colchão ortopédico. Você vai rir de alegria. Irmãos, eu vou falar aqui para vocês. O Senhor me cubra com o sangue deles. Sabe qual a maior alegria minha? É de estar aqui com vocês. Minha maior alegria, irmãos, sabe o que é? Eu trabalho pra caramba e eu fico naquela expectativa. Senhor, quando vai ter um feriado pra gente estar junto? Esse é o meu coração. Sabe, Senhor, quando que vai haver mais uma oportunidade de estarmos juntos? Sabe, irmão, que é tão ruim ficar só. Longe dos irmãos. Longe da comunhão. Eu não sei como tem gente que não gosta de comunhão, cara. Eu não consigo entender. Acho que é maluco, só pode. Sabe, irmãos, esse é o meu coração. É tanto que a minha esposa, às vezes, ela fica assim, porque tipo assim, eu sou meio, como que eu posso dizer, meio, não, doido não, isso todo mundo já sabe, pô, tem que ser algo novo. Sabe, tipo assim, eu tenho um compromisso, eu quero ser fiel naquilo, é 10 horas, vamos lá, 10 horas, você precisa trabalhar isso em mim. Aí eu fico, vamos mulher, vamos amor, vamos. Aí ela vai lá, aí é pior, porque ela não sabe se faz isso, se faz aquilo, aí vai fazer aquilo, esquece daquilo outro, aí vira aquela confusão e atrasa mais ainda. Sabe, irmãos, mas o meu coração é de estar aqui, independente, olha, do sofrimento, independente disso ou daquilo. Irmãos, como é bom estar aqui com vocês. Como eu amo estar aqui com vocês. Como é bom estar com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, nós somos guardados de tantas coisas aqui. Você vai aí fora, irmãos. As finas iguarias do rei está contaminando muitos irmãos. Que às vezes a gente pensa que é só para o mundo. Olha, mas tem muitos filhos de Deus que está mergulhado completamente no mundo. Então, sabe, irmãos, nós precisamos valorizar mais isso que Deus está nos dando. Valorizar mais, sabe, dispor mais o nosso coração, ter mais compromisso com o que o Senhor tem nos confiado. De fato, entregar a nossa vida ao Senhor. Sabe quando a vida de Paulo ganhou sentido? No dia que o Senhor apareceu para ele. E no dia que o Senhor apareceu para Paulo, iniciou-se uma carreira. Porque ele agora viu algo. A vida dele, a carreira dele, apontava para alguma coisa. É tanto que ele termina a vida dele falando: completei o quê? Completei a carreira. Então, no dia que ele viu o Senhor, iniciou-se uma carreira. Interessante que Hebreus 12:1 fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem propõe essa carreira para você? Quem está propondo essa carreira para você? É Deus mesmo. Corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas se você desviar o teu olhar do alvo, aí tu vai passar a ver muita coisa.
E as coisas que vai ficando à tua volta, que não é um alvo, sabe o que aquilo vai se tornar para você, irmão? Um embaraço. E que vai te impedir de correr. Quando entra outras coisas, que não é Cristo, é o que Paulo falou. Quem vos impediu de correr? Vós corrias bem. Quem vos impediu? Sabe, irmãos? Então, nós podemos correr com alvo, não é isso? Ou podemos correr, igual aquele que Paulo fala lá em Coríntios, como desferindo golpes no ar. Ele atira para tudo quanto é lado, mas não sabe qual que é o alvo dele. Ele não tem um alvo. Ele corre de qualquer maneira. É igual aqueles que correm naquela corrida de São Silvestre, né? Rapaz, tem uns ali que eles correm porque eles querem alcançar o prêmio. E nós queremos correr para alcançar o prêmio ou apenas queremos correr para estar ali vestido de alguma coisa, de alguma fantasia? Não é verdade, irmãos? Precisamos correr. A nossa vida precisa ser uma corrida visando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É um viver com alvo. É um viver com meta. Temos hoje uma meta. Um caminho a trilhar. Uma vida de entrega. Sabe, esse precisa ser o nosso coração. Correr, mas com um alvo. 1 Coríntios 9:25. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ler todos juntos. Todo atleta, em tudo. Vamos ler, irmãos? Amém? Os irmãos leem para mim, por favor. 1 Coríntios 9:25. A 26. Olha só. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Fala para você mesmo isso. Assim corro também eu. Olha só. Como? Não como desferindo. Como é que fala aí? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Assim também eu corro, não sem meta. Qual que é a nossa meta? Qual que é a meta da nossa carreira? Sabe? Precisamos meditar. Gastar tempo diante do Senhor. Para que o Senhor nos revele algumas coisas. Qual que é a meta da minha carreira? Senhor, eu também quero correr, mas eu não quero correr de qualquer maneira. Eu quero correr com uma meta, eu quero correr com um objetivo. Sabe, ser um vaso útil na mão do Senhor. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos ler junto, irmãos. Nenhum soldado em serviço
se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E quem determina? Ainda bem que nós temos um corredor aqui no nosso meio. Não, o irmão ali de Levi, ele é atleta, ele corre. Não é verdade, irmão? E você corre de qualquer maneira, pulando, né, sambando lá e tal. Vamos pra galera aí, gente. Não, você corre com uma meta. Não é verdade? Você tem um objetivo pelo qual você está correndo. Sabe, a nossa vida, ela precisa ter uma meta. Por que eu estou correndo e para que eu estou correndo? Só para correr, porque é bonito? Ah, o Naso está correndo, eu vou correr atrás do Naso. Parece até Tom e Jerry, né? O rato corre, o gato corre atrás. Não, irmãos. É correr uma vida com um objetivo. Sabe, é ter a sua experiência com Deus. Não vamos nos basear na experiência, sabe, do irmão Sérgio com Deus. A experiência do Adilson com Deus, do Silas com Deus, do Naso com Deus, do Renato com Deus. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. Algo meu, particular, meu. É a minha experiência. Sabe, aquelas 10 virgens, 5 delas falam, olha, dai-nos do vosso azeite. O que elas falaram? Não. Não. Nananina não. Para que não nos falte nem a nós, nem a vós outras. Sabe o que é isso, irmão? Você chegar no irmão, o Everton, me empresta um pouco da sua experiência com Deus. Tem como você fazer isso? Ela é sua. Você não divide com ninguém, porque a experiência é sua. Sabe, jovens, essa nossa corrida, ela precisa trazer para nós uma experiência única e verdadeira com Deus. Para que a nossa corrida, ela ganhe sentido e não venhamos a correr de qualquer maneira. Achando que é tudo assim mesmo. Ou é bem assim. Sabe, o Senhor, Ele está nos chamando a esse ambiente para que nós tenhamos a nossa experiência com Deus. Sabe, eu não vou citar um nome aqui, mas tem um jovem em nosso meio que o viver dele está sendo de grande encorajamento para mim. Esse jovem na escola, eu fiquei vendo um vídeo, é impressionante o que Deus está fazendo por meio desse jovem. Ele está fazendo culto, reunião na escola dele. Olha, tinha uma reunião que tinha para mais de 50 jovens. Eles fizeram uma roda. Impressionante aquilo. Eles desfrutando do Senhor. Olha, professor de educação física está indo, professor deles está indo. Toda a escola está sendo ganha pelo Senhor. Em um dia só ele deu um testemunho para mim, que foram 38 jovens reconciliados com Deus. Irmãos, esse precisa ser o alvo da nossa vida. Sabe, estou na escola, não porque eu preciso dela, mas porque ela precisa de mim, porque eu sou filho de Deus. E posso mudar a história de muitos que estão ali. A nossa vida precisa ter essa meta. O Senhor pode nos usar e pode mudar a história de muitos por meio de nós. Sabe, tem quantos irmãos perdidos? Quantos irmãos desferindo golpes no ar porque ainda não conseguiram ver nada? Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Senhor, eu quero te ver. Aparece para mim, muda a minha história, dá sentido à minha vida. Sabe, irmãos, e vamos correr essa carreira que nos está proposta
olhando para o Senhor. E a melhor maneira de você correr não é sozinho. Eu duvido que o irmão ali corre sozinho, de si para si mesmo. Né? Como que o sujeito vai correr de si para si mesmo? Ele é maluco, só pode. Ele estipula um negócio ali, não, se eu correr sozinho, é uma disputa, irmão. E Paulo, ele encorajou Timóteo para estar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aqueles que de coração puro buscam o Senhor. Sabem, jovens? A melhor maneira de você correr é estar com aqueles que de coração puro amam o Senhor, buscam o Senhor. Procure estar com quem te aproxima de Deus. O teu melhor amigo é aquele que te leva para os braços do Senhor. Esse é teu melhor amigo. Aquele que te afasta de Deus, ele não é teu amigo, ele é teu inimigo. O verdadeiro amigo, ele te leva para perto de Deus. A tua comunhão com ele tem que te aproximar de Deus. Tornar conhecido de Deus. Você vê a amizade de Daniel com aqueles 3 jovens ali. É impressionante. Ó, fornalha estava junto. Oração estava junto. Não contaminar, estamos juntos. Está com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, irmãos, para meditarmos juntos na palavra, juntos orarmos, termos comunhão, encorajarmos uns aos outros, sermos suporte uns para os outros, estimularmos em amor uns aos outros a prosseguir a carreira que nos está proposta. Porque senão, irmãos, se nós não nos misturarmos com a família de Deus, nós vamos nos misturar com outras coisas. Aí tudo em nós é diferente. O nosso falar é diferente. É estranho. As nossas atitudes são diferentes, são estranhas. Porque às vezes não condiz com aquilo que falamos que somos. Então que o Senhor, Ele encontre tal realidade em nossa vida. Sabe, para que seja algo de fato. Aí a gente canta, a alegria do Senhor é a nossa força. Doutrina. Sabe, às vezes vivemos só de doutrinas. Precisamos ter a realidade de tudo aquilo que falamos. Sabe, cada pulo que nós damos é porque de fato o Senhor é a nossa alegria. Não é apenas uma motivação do nosso corpo, é porque o Senhor é a nossa alegria de fato. Sabe, a nossa vida precisa ser algo assim, em que nós nos agarremos ao Senhor de tal maneira a ponto de não deixá-lo ir. Sabe, irmãos? Conhecer o Senhor, para quando Ele falar conosco, nós reconhecermos a sua voz. Ali em João 10 fala, né? Que o pastor, ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz. Elas reconhecem a sua voz. E ali tem um pastor e tem um mercenário. O mercenário, ele é contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é pastor. Porque quando vem o lobo, ele mete o pé. O pastor dá vida. E as suas ovelhas o conhecem. Sabe, nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus, para quando o Senhor falar, nós sabermos que é o Senhor que está falando conosco. Porque há muitas vozes. E qual voz nós vamos ouvir? A do pastor ou a do mercenário? Sabe, irmãos, essa precisa ser a nossa vida com o Senhor. Gastar tempo na presença do Senhor, na sua palavra, para que a nossa alegria de fato seja completa. 1 João. Jesus é o Senhor. Capítulo 1. A partir do versículo 1. Vamos ler juntos. Amém?
Os irmãos encontraram? 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Irmãos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Interessante. O que temos visto com os nossos próprios... Com quem? Com os nossos próprios olhos. Interessante, né? O que temos visto com os nossos próprios... Irmãos, precisamos ter visão. Mas não do irmão. Mas a visão dada por Deus. Senão nós vamos andar com os olhos dos outros. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, dá-me revelação. A visão celestial, que é uma visão que nos governa, a qual o conteúdo dela é Cristo mesmo, nada mais. Precisamos ver o Senhor com os nossos próprios olhos. Senhor, eu quero ver. Eu quero ter uma experiência contigo. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero te ver. Sabe, irmãos, às vezes em tanta situação na nossa vida, que a gente fala, critica, murmura, faz tanta coisa, mas nós não falamos para o Senhor, Senhor, eu quero te ver nessa situação. Aparece para mim. Senhor, eu quero te tocar, Senhor, nessa situação. Eu quero te ouvir nessa situação. Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer nessa situação? Sabe, jovens? Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros. O que temos visto e ouvido. O mínimo, para você falar de alguma coisa, você precisa pelo menos ver e ouvir. Jesus é o Senhor. Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Se não há comunhão com o Pai e com o Filho, não há comunhão com os irmãos. Há um corte aí, alguma coisa está errada. Porque a comunhão com o Pai e com o Filho gera a comunhão com os filhos de Deus. Porque a vida que está em nós é uma vida de comunhão. É uma vida que ela nos impulsiona a um viver coletivo, não individual. É tanto que o Senhor nos chama de ovelha. Onde tu já viu uma ovelha sozinha? Não é verdade? Ela só anda em rebanho, ela nunca está só. Porque se ela ficar só, ela se torna presa para o lobo. Então a vida a qual o Senhor nos deu é uma vida que gera comunhão. Sabe, a primeira comunhão é com o Pai e com o Filho. E ela se estende até os irmãos. E por que tudo isso, irmãos? Versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, tudo isso, irmãos, é para completar a nossa alegria. É para que a nossa alegria seja completa diante de Deus, diante dos irmãos, diante de tudo que Deus tem falado para nós. É para nos alegrarmos. Por isso que a gente canta igual maluco aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Não se preocupando para nada, porque temos visto,
temos ouvido, temos contemplado, temos apalpado com as nossas próprias mãos e temos provado o quanto Deus é bom. Temos provado ou não, irmãos? O quanto Deus é bom. E isso nos alegra. Isso nos estimula a nos alegrarmos na presença do Senhor. E quem vai mudar isso? Se hoje nós estamos alegres, amanhã é para nos alegrarmos mais ainda. Se hoje foi bom, amanhã é para ser melhor. Sabe, irmãos? Esse precisa ser o nosso coração. O irmão fez uma oração de manhã. Ele usou uma palavra muito interessante. Falou assim: Senhor, queremos desfrutar do Senhor hoje nessa reunião, porque talvez seja a nossa única oportunidade. Talvez essa reunião seja a única oportunidade que nós tivemos, porque o dia da manhã pertence a Deus. Então, irmãos, cada dia devemos desfrutar o Senhor com mais intensidade, como se Ele fosse voltar para nós amanhã, ou hoje ainda. Sabe, irmãos? E Ele vai voltar, nós estamos profetizando: Senhor, volta! Senhor, nós anelamos pela Tua presença, anelamos pelo Teu governo, anelamos pela Tua autoridade. Ele vai voltar, mas para isso Ele quer nos usar como instrumentos para a propagação do Evangelho, para o estabelecimento do reino, para cuidar das famílias, as quais Ele nos tem confiado. Porque às vezes o jovem fica esperando assim: não, isso é coisa por mais velhos, né? Os mais velhos vão fazer e eles fazem, a gente desfruta do que eles fazem. Sabe, mas o Senhor, Ele está te convidando para você também fazer. Ele está te fazendo um convite para você também tomar uma atitude. Porque com o jovem está a força. E sabe, se tem uma coisa que Satanás quer, é o jovem. Quando o Senhor enviou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, Faraó falou, né? Ele teve toda aquela resistência. Ele falou: olha, pode levar tudo, mas deixa os jovens. Porque com o jovem está a força. E Faraó está de olho em você. E se você não se revestir de toda a armadura de Deus, ele vai te abraçar. Sabe como que Faraó nos abraça, irmãos? Ele coloca algo na tua frente assim, ó. Mas olha, eu estou com a necessidade assim, de um trabalho tremendo. Aí ele fala: tá bom, eu vou providenciar para você. Você vai trabalhar de domingo a domingo, não vai ter um dia de folga. Isso é um abraço de Faraó na nossa vida. Porque você não tem, olha, você não tem tempo para mais nada, nem para você mesmo. Mas imagina para Deus. Eu orei muito, irmãos. Quando eu vim embora para o Brasil, eu orei muito. A minha esposa é testemunha. Falava: olha, eu quero trabalhar, mas eu não quero estar preso no trabalho, irmãos. 100%. Eu quero pelo menos sábado e domingo estar livre para estar com os irmãos. Rejeitei algumas propostas que eram boas, mas eu tinha um alvo, eu tinha um objetivo. Eu quero ter pelo menos um tempo, pelo menos 2 dias, Senhor, para estar com os irmãos, para desfrutar da comunhão, desfrutar da palavra, estar junto com os santos. Pelo menos isso, irmão. O Senhor sabe que você precisa. Ele sabe que você precisa de todas as coisas. Mas não permita que venha algo para você que te afaste da comunhão, que te afaste desse ambiente. Porque, irmão, a vida vai vazando e você não vai percebendo. Aí depois a comunhão não tem mais graça, os irmãos não tem mais graça. É tudo sem graça. Até Cristo se torna sem graça.
Até a palavra não tem graça nenhuma. Quantos aqui não teve a experiência de ir na Bíblia? Rapaz, mas que livrinho chato. Não é verdade? Não é sério. Não é vergonhoso não, irmãos. Tem situação na nossa vida que o negócio está tão feio que a gente vai na Bíblia assim, não tem prazer nenhum. E a Bíblia é o falar de Deus. Ou seja, perdemos o prazer até pelo que Deus tem para falar para nós. Que o Senhor nos cubra com o sangue dele. E abra os nossos olhos para vermos como ele vê. E para termos um viver nessa terra que agrada ao Senhor. Junto com os santos. Amando o Senhor. Amando a palavra. Amando a volta do Senhor. Nos colocando no altar do Senhor. Senhor, estou aqui. Senhor, consome o que é natural. Senhor, consome o que é de mim mesmo. Senhor, e só o Senhor mesmo. Só o Senhor. Eu quero expressar só o Senhor na minha vida. Senhor, no meu trabalho, seja a tua expressão. Na minha escola, seja a tua expressão. Me dá ousadia, me dá intrepidez. Senhor, faz de mim. Faz de mim, Senhor, alguém que tu pode contar. Dá sentido à minha vida. Sabe, porque às vezes a vida não parece não ter sentido. É por falta de comunhão, por falta de desfrute. Sabe, irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. Que Deus nos mostre o que realmente está faltando em nós. E que possamos buscar nele o preencher para aquilo que nos falta. Não em outras coisas. Sabe, jovens, o mundo não tem nada para te oferecer. Nada. É tudo uma aparência. Vamos ver aqui rapidinho para finalizar. 1 Coríntios 7. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. 7:31. Eu queria que um jovem lesse para mim esse versículo, com o espírito bem exercitado. Por favor. 1 Coríntios 7:31. Quem se habilita? Pai, não tem um jovem aqui na reunião. Misericórdia. Foram tudo embora. 7:31. Interessante. A aparência desse mundo passa. E o que é esse mundo? Uma aparência. Não é verdade? Ele é apenas uma aparência. E que um dia vai passar. Ele passa, irmãos. Vivemos nele, mas como se dele não utilizássemos. Porque tudo, irmãos, vai passar. Só tem uma coisa que não vai passar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar, mas as palavras do Senhor permanecem eternamente. E não atentando nós naquilo que os nossos olhos veem, porque é temporal, é passageiro, não é verdade? Mas naquilo que não se vê, porque é eterno. Mas nós somos limitados àquilo que vemos. Que o Senhor, Ele nos conceda misericórdia, irmãos, e abra os nossos olhos para ver além daquilo que nós enxergamos. Ver além. Porque a aparência desse mundo passa. Tudo nesse mundo passa. Até os nossos problemas passa. As tribulações passa. O sofrimento passa. Tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor permanecem eternamente. O Senhor permanece eternamente. Sabe? Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos, vai passar. Tudo vai passar.
Sabe, aquele telefone novo que lançou agora. Vai passar. E que eu gosto, né? Mas vai passar. É verdade, irmãos. Vai passar. Olha, aquele negócio, aquele lançamento daqui. Vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Você vê, até a moda passa. E que na verdade é uma mentira, porque nada é novo, é tudo velho. O negócio é de 1900 e bolinha. Aí eles colocam uma bolinha nova, né? Em 2015, aí eles falam que é uma moda nova. É nada, é antiga pra caramba. É tudo velho. Tudo que é no mundo é velho. Só algo que é novo, Cristo. Porque Ele é novidade de vida. E por meio dele, nós podemos andar em novidade de vida. Mas tudo passa. Não podemos nos apegar a nada dessa terra, irmão. Temos uma casa, temos uma família, temos um carro, para quem tem ou não tem, temos isso. Vai passar, irmão. Tudo vai passar. O Senhor nos permite ter essas coisas, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, está no Senhor. Se tiver que deixar, a gente deixa e vamos embora. Sabe, irmãos? Falo por mim. Por mim, o meu coração. Sabe? Assim, que o Senhor, Ele conceda misericórdia, sabe, irmãos? Às vezes eu fico vendo jovens, vai para um lugar, vai para o outro, sabe, jovens? No dia que você realmente tocar naquilo que Deus te mostrou, e de uma forma ou de outra, você ficar preso por alguma circunstância, você vai ver o quanto isso dói no seu coração. Diante daquilo que Deus colocou em você. Sabe, irmãos, em mim explode algo relacionado a ser útil na mão do Senhor, a servir, a sair. Sabe, você olha a nossa volta, há tantos irmãos morrendo, tanta situação, tantos irmãos feridos por causa de sistema, por causa de uma coisa ou de outra, e nós temos tudo, irmãos, e às vezes ficamos murmurando, falando. Irmãos, vamos desfrutar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos desfrutar do banquete o qual o Senhor preparou para nós. Sabe, irmão, eu tenho esperança de que um dia o Senhor vai me liberar novamente. Perdão, irmãos. Eu tenho essa esperança, irmãos. Eu creio. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, eu não quero ficar preso. O Senhor me deu algo, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me deu. Sabe, jovem, se o Senhor aparecer para você, seja fiel naquilo que o Senhor te mostrou. Não deixe o inimigo roubar de você. Não deixe Satanás tirar de você. Sabe, irmão, naquilo que Deus te comissionou, seja fiel. Não permita que Satanás, sabe, destrua a sua vida com coisas fúteis e banais. Irmãos, me perdoe. Jesus é o Senhor.